Bom dia para todos vocês. A nossa videoaula de hoje vai ser uma pequena linha do tempo, uma pequena linha cronológica, falando da história das políticas públicas de saúde aqui no Brasil. É um assunto bastante recorrente em provas de concursos públicos. As bancas amam esse assunto. Por quê? Porque para entendermos o sistema de saúde que temos hoje, com seus acertos e inúmeras falhas, é necessário voltarmos ao tempo, ao passado, para poder entender o que tínhamos antes da criação do SUS, o que aconteceu antes da criação do SUS. Eu vou fazer uma pequena viagem aqui junto com vocês, que vai desde o período colonial no Brasil até 1990, que foi o ano em que ocorreu a criação das leis orgânicas de saúde, a Lei 8.080 e a Lei 8.142. Vamos lá? Período colonial. No Brasil colonial, no Brasil Império, não tínhamos profissionais médicos para atender. O que acontecia? As pessoas que adoeciam eram atendidas por boticários, que hoje em dia são profissionais farmacêuticos. Os boticários que examinavam aqueles pacientes, prescreviam, preparavam as medicações, que muitas delas eram à base de ervas, que eram conhecimentos advindos de tribos indígenas. O Porto do Rio de Janeiro era a maior atração econômica do país. Com o tempo, Dom João VI fundou as escolas médico-cirúrgicas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e na Bahia. 1904. Na República Velha, as pessoas viviam em péssimas condições de higiene e saúde, o que acarretou inúmeras epidemias aqui. Tá? Com a Revolução Industrial, os operários viviam em péssimas condições de trabalho, jornadas exaustivas de trabalho, que muitas das vezes faziam com que esses operários adoecessem. Mas um fato muito importante ocorreu aqui em 1904, que foi a revolta da vacina aqui no Rio de Janeiro. O médico Dr. Oswaldo Cruz descobriu a vacina contra a varíola, e essa vacinação era obrigatória. Policiais e soldados batiam a porta da casa das pessoas com armas, cacetete, obrigando essas pessoas a tomarem a vacina. A população se revoltou e acabou estourando a revolta da vacina em 1904, a vacinação contra a varíola. Inclusive, isso aqui já foi questão de prova, tá? Em 1903, a Lei Eloy Chaves criou as caixas de aposentadorias e pensões, CAPS. As grandes empresas tinham essas caixas, eram financiadas pelos empresários e pelos trabalhadores. E um exemplo, se um trabalhador se acidentasse, poderia contar com o dinheiro ali juntado das caixas de aposentadorias e pensões. Mas eram somente as grandes empresas que tinham essas caixas. E o Estado não financiava. Era financiada mesmo só pelos trabalhadores e pelos empresários, financiamento bipartite. Em 1933, aqui a gente já entra na era de Getúlio Vargas, o governo transformou essas caixas de aposentadorias e pensões, esses CAPs, juntou e transformou tudo isso, e transformou todas elas em IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões. Aí o financiamento passou a ser tripartite, trabalhadores, empresários e o governo. Em 1953, nasce o Ministério da Saúde aqui no Brasil. Em 1966, aqui já entramos na ditadura militar. Aconteceu o golpe do Estado em 1964, um governo ditatorial e opressor. Em 1966, o que aconteceu? O IAPS virou INPS, Instituto Nacional da Previdência Social. Em 1977, virou INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Lembrando que aqui a saúde ainda era excludente. Somente os trabalhadores que contribuíam com a Previdência Social que poderiam ser atendidos.
O restante da população que não tinha trabalho, que vivia na pobreza, só poderiam ser atendidos por hospitais filantrópicos, instituições de caridade. Muitas das vezes ficavam mesmo à mercê dessas instituições. E o INAMPS aconteceu. Acabava não funcionando, às vezes o trabalhador se acidentava e não poderia nem contar com o INAMPS. Por quê? Corrupção. Muitas vezes o governo desviava dinheiro do INAMPS para obras que eles queriam fazer. Muitas das vezes a União não repassava o dinheiro para o INAMPS. Naquela época também, além da saúde ser excludente, ela é aquele modelo médico centralizador, em que as pessoas só eram atendidas quando ficavam doentes. Não tinha aquele conceito ampliado de saúde, temos hoje, aquele olhar, né, do indivíduo como um todo. Ele só focava na doença, e as pessoas só eram atendidas quando ficavam doentes. Então tudo isso, a saúde aqui, né, virou um caos, um verdadeiro caos. Em 1978, o movimento sanitário ganha corpo. Na verdade, esse movimento ele se iniciou em 1970 por universitários, né, estudantes de medicina, profissionais da área da saúde. Mas em 1978 ele ganha corpo, em que a população é chamada, os sindicatos são chamados, porque ele vem com vários ideais. Saúde como um direito de todos, né? Descentralização, porque antes tinha um modelo centralizador, e somente os problemas todos nas mãos do governo, e muitas das vezes o governo não resolvia. Então, o movimento sanitário, como eu falei, saúde como direito de todos, descentralização, até a importância, tirar aquele modelo médico centralizador, né, o conceito ampliado de saúde, a importância da atenção primária à saúde. Inclusive, em 1978 também acontece a conferência Yalma Ata, acontece em Cazaquistão, que eles abordam a importância da atenção primária à saúde. Em 1982 é criado o CONASP, para poder tentar resolver os problemas do INAMPS em 1977. Em 1983 e em 1984, as atenções integradas em saúde, para poder tirar aquele modelo médico centralizador, a importância das medidas de prevenção, a importância de ver aquele indivíduo como um todo, não apenas aquele modelo biomédico. Em 1986, acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde e a primeira conferência a ter a participação popular na saúde. Inclusive, um dos ideais do movimento sanitário é a participação da sociedade, sim, na gestão do SUS. Em 1986, é a primeira Conferência Nacional de Saúde que tem a participação da sociedade, tem a participação popular. E em 1986, nessa 8ª Conferência Nacional de Saúde, é que eles levam a debate todos os ideais do movimento sanitário. A descentralização, a saúde como direito de todos, a importância da atenção primária à saúde, tirar aquele modelo médico centralizador, já ver o indivíduo como um todo, prevenção, conceito ampliado de saúde, não só aquele modelo biomédico, em que as pessoas são atendidas somente quando estão doentes. Em 1986, tudo isso vem a debate. E tem como modelo, né, todos esses ideais tem como modelo a criação de um sistema único de saúde para todos. Em 1986 acontece a Conferência Nacional de Saúde e em 1988 a Constituição Federal. Em 5 de outubro a Constituição Federal do Brasil.
é a primeira Constituição e que contempla o setor saúde e trouxe, né, todos os ideais debatidos na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, junto com a Constituição Federal, nasce o SUS. Em 1990, né, são criadas as leis orgânicas de saúde, a Lei 8.080 e a Lei 8.142, que vai regulamentar o que está escrito na Constituição Federal no setor saúde. Então, é isso. Eu fiz uma pequena linha cronológica com vocês até a criação das leis orgânicas de saúde. Mas, da criação das leis orgânicas de saúde até os dias de hoje, muita coisa aconteceu. NOB 91, NOB 92, Programa Previne Brasil, enfim. Mas eu resolvi fazer com vocês uma viagem somente do período colonial até o ano 1990, tá bom? As bancas, elas adoram brincar com fatos históricos e com datas. Toma cuidado, tá? As bancas, elas adoram brincar com datas e fatos históricos, quando as questões são relativas à história das políticas públicas de saúde aqui no Brasil, tá bom? Eu abordei com vocês, né, os principais tópicos que eu particularmente já vi cair em provas de concursos públicos, tá? Eu já vi aparecer em provas de concursos públicos, tá bom? Uma questão também recentemente que foi abordada foi a cronologia das conferências nacionais de saúde, tá bom? Você bota lá no Google cronologia das conferências nacionais de saúde da Fiocruz, vai explicar o ano que aconteceu todas as conferências e os principais temas abordados, tá bom? Eu já estou vendo questões recentes as bancas cobrarem isso também, tá? Então, desculpa a enrolação, desculpa qualquer coisa. Eu espero, sinceramente, mais uma vez, contribuir um pouquinho para o conhecimento de vocês. Bons estudos e até!